Fala aí família, fala aí galera, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast Fala aí Zé, trazendo para você conhecimento, orientação, motivação e entretenimento. Hoje o nosso convidado é o Comanf Júlio, seja bem-vindo, Júlio. Grande Júlio Roque. Muito obrigado. É isso aí, porque aqui você conta a sua história. Júlio, é um prazer ter você aqui com a gente, tá? E a gente queria saber um pouco de você, quem é você, isso é muito importante para o nosso público, e seja bem-vindo e fique à vontade. Desde já, muito obrigado. Me sinto honrado em participar de um podcast de um amigo e agora conhecendo aí Gesiel, um outro amigo que eu já um irmão de farda. Gosto de falar sempre que todas as vezes que o mundo precisar, estaremos com a mesma bandeira no braço, então somos irmãos de sangue e de bandeira, né? Isso é muito importante e desde já agradeço a oportunidade. Eu sou Júlio Roque, né, oriundo do Corpo de Fuzileiros Navais, como os dois antigos que estão aqui na minha frente, jurássicos. Isso é muito importante dizer. E é claro, né, todo militar é o reflexo da sociedade em que ele vive. Então, vivi bons tempos, são 30 anos de serviço. E após sair para a reserva, me senti um pouco perdido. Perdido em que fiz muito a mesma coisa, mas sempre procurei me informar, sempre procurei ler, né? É uma sina da minha vida, a sede do conhecimento. Gosto muito de conhecer, então isso me ajudou bastante a chegar onde eu cheguei, fazendo podcasts aí pelo Brasil afora, né? E pousando aqui no podcast Fala Zé, que é legal o tema, né? Fala aí Zé, porque é uma gíria de marinha, eu gostei muito e bem autêntica, né? Você chega aqui para contar a sua história. Então, mais uma vez, também parabéns pelo título. Isso é muito importante. Mas, continuando, 30 anos de marinha, né? Tive uma história pregressa, entrei em 1993, né? Recruta do CRCFN, hoje em dia é CIAMPA, né? Mudou muita coisa, mas levar e carregar todos esses conhecimentos e levados a sério. É uma frase que eu falo sempre, né? Respeite suas raízes e tradições, que você vai muito longe. Por favor. E a nossa bagagem, né? Em relação a essa vida que a gente aprende, que é uma outra vida, na verdade. Sim. Ela, assim, eu acho ela bem fortuita, porque a gente, na verdade, a gente vira uma outra pessoa. Perfeito. Né? A gente sai de um mundo e entra em outro mundo, e ele é muito gratificante, porque a gente aprende muita coisa, cara. Isso. A gente sai com uma bagagem extensa. Até uma coisa que você falou aí, quando você disse que vai embora, você sentiu meio... Todos se sentem assim, né? Parece que é um sentimento único nos militares. Isso foi uma coisa que eu bati tanto na tecla, porque tinha pessoas mais antigas que eu, na época, quase indo embora também, e tinha esse sentimento, poxa, cara, eu tô indo embora, tipo assim, parece que acabou pra mim, que eu saí daqui, eu não vou ter mais vida, tipo assim. Perfeito. Não é que seria isso, mas o cara, eu vou sair daqui, tipo assim, eu fico... Eu posso fazer uma analogia, tem até um cunho de um filme, mas a analogia é sobre o grupo de motociclistas, né? Chamado de motoclube hoje em dia, né? E isso nasceu nos Estados Unidos com os militares que eram oriundos da Guerra do Vietnã. Eles voltaram da guerra, né? Para exemplificar, eles voltaram da guerra buscando aquele reconhecimento da população e do governo, né? do Estado. E eles não tiveram, né, nem o reconhecimento do Estado e nem o reconhecimento da população. Era uma época muito atípica, né, uma época onde a liberdade estava muito aflorada. Júlio, então, só um takezinho. Voltando lá naquilo que eu estava falando contigo, com relação à pré-saída, né? Sim. Que existe uma preocupação muito grande do cara que está para sair, porque ele não sabe o que vai encontrar lá fora. É um outro mundo, é outra vida. Então eu senti aquilo ali e aquilo me deixou meio preocupado. Sim. E eu não estava na época de sair ainda. Mas eu comecei a ficar preocupado e comecei até a chegar em casa, na época, quando era minha esposa e minha namorada ainda, eu comecei com ela, eu falei, cara, eu queria criar um tipo de palestra
para levar para as pessoas que tá saindo, para mostrar para eles que aqui fora existe uma outra vida, que aquilo ali não acabou. Entendeu? Que o cara aqui ele vai dar uma... É igual a águia. A águia ela vai pro morro altão lá, chega lá, começa... Ela já tá velhinha, né? Ela chega lá, ela para de comer, começa a bicar aquele negócio lá, quebrar o bico todinho, aquele bico começa a sangrar tudo, aquele bico cai, e ela fica paradinha, começa a nascer um bico novinho de novo nela, quando ela tá prontinha, que troca todas as penas, ela parte de novo para a situação, igual que ela acabou de nascer ali, toda revigorada. Então, baseado nisso, foi que eu, na época, né, eu pensava nisso, falei, pô, eu tenho que criar uma palestra para mostrar pra essa rapaziada, e até aquela época do PowerPoint, né? Sabe disso. Falei, vou criar um PowerPoint e mostrar pra essa rapaziada em palestra, que não acaba ali, que ali é só uma pausazinha para ele começar com mais vigor, entendeu? Porque vigor a gente sai de lá, cara, bombando. Isso. Então, pô, pra tu usar aquilo que você tem ali de adrenalina, de não sei o que, em um outro setor, cara, tu vai ser o cara, tu vai bombar também. Perfeito. Então, Perfeita mas colocação. manda você aí em relação a isso, vê o que você... Não, você falou uma coisa muito interessante, né? Que eu tive a experiência de ver também, não foi muito agradável, de ver alguns amigos que eram oriundos do Batalhão Toneleiro, ao qual servi muito tempo, né? Minha vida de marinha começa a ficar interessante, não que não seja interessante toda a vida, sempre foi e sempre será, todo dente de uma roda dentada de uma engrenagem. O exemplo que eu dou da bicicleta, né? Se quebrar um dente do peão da bicicleta, a corrente vai saltar e você não vai andar. Então, todo mundo é importante, toda a história é importante durante os 30 anos, mas salientando aqui a história do toneleiro, eu vi grandes guerreiros fazerem 9 anos de marinha, militares assim incríveis, pessoas magníficas, profissionais inacreditáveis, irem embora porque eles não conseguiram, né, galgar, transpor a barreira da graduação e das provas, e eles terem que ir embora. E ali você via o desespero do cara. Teve um que chegou ao ponto, né, eu estava no toneleiro na época, ele não precisa falar com o comandante, todo mundo ficou meio apreensivo, pensando que ele ia fazer alguma coisa, e quando ele chegou na porta do comandante, ele começou a chorar, literalmente em desespero, e falando, por favor, me ajuda, porque eu amo isso aqui, eu não sei fazer mais nada. Eu não vou funcionar lá fora. Então, a palestra a qual você estava falando seria muito pertinente para um cara desse. E eu acho que a Marinha, né, veio com o tempo, hoje em dia estamos em outra época, veio com o tempo aprendendo, e o Exército também, porque eu perguntei a alguns amigos do Exército, da parte de comandos deles, né, dos comandos do Exército, eles criaram um programa de desmobilização. Exatamente o que você fez, mas a instituição fazendo. Ela montou. Exatamente. Você tem que ser preparado, né, para que você não tenha esse choque de você, eu não estou mais amparado, eu não conheço mais ninguém. Então isso é muito importante, né? Mostra que o seu sentimento, né, virou hoje em dia um programa. A Marinha tem um programa, não é chamado de programa de desmobilização, tem um outro nome, é acompanhado pelo pessoal da assistência social, e é de tanta importância, porque tem até um curso, né? Se você se sentir tão desprivilegiado assim, você pode procurar assistência social para você fazer um curso para que oriente, né, nesse leque que a vida aqui fora te dá, para que você mire em algum lugar e, como um bom militar, para trilhar o seu caminho. Então, muito perfeito. Você talvez, né, não tenho certeza, mas a importância, talvez você tenha sido a ponta da lança de tudo isso que acontece hoje. Bacana sua experiência. Bacana mesmo. É muito legal. É isso aí, esse é o podcast Fala Zé, e nosso convidado de hoje é o Júlio. Júlio é fuzileiro naval, Acomanf, paraquedista, mergulhador de combate. Ele é um cara exatamente completo, ele está aqui hoje. Um cara Júlio, dá um alô ali pro povo aí. Tá ok. Como eu disse, eu sou o Júlio Roque e tenho um recado para dar. O recado é o seguinte: a felicidade ela não se encontra no que temos. Ou melhor, a felicidade não se encontra no que queremos, e sim no que temos. Quando fazemos o que tem que ser feito com o que temos, é impossível não ser feliz. Então, não procure almejar coisas tão distantes, e sim dê valor às coisas que estão perto de você, que elas têm muito valor. Isso é um ensinamento baseado numa frase de Epicteto, que é um filósofo turco, citei em outro podcast, mas é uma frase que me acompanha bem.
tipo um pai do estoicismo, né? E esse filósofo, ele não era privilegiado, ele foi escravo e morreu escravo durante toda a sua vida. Ele nasceu na Turquia, mas foi para a Grécia, né? Chamado de grego, mas ele é oriundo da Turquia, e foi escravo a vida inteira. E escreveu tão belos textos como um grande filósofo. Então, aproveite as oportunidades, elas estão à sua volta, é só você enxergar. Sábias palavras. Bom. E falando em filosofia, né, eu vi que você tem um pouquinho de conhecimento sobre filosofia. Sim. Rasamente, mas... Rasamente, mas eu vejo que você é um camarada estudioso e tal. Eu gosto. Tem alguma linha assim, filosófica, assim, você falou do estoicismo, né? Uhum. Tem alguma outra linha assim, que você conheça, que você queira falar sobre ela? Assim? Não, cara... E que tem alguma relação com o que a gente vive hoje, né? É interessante sua pergunta. Eu conheço, como eu disse, né, rasamente de filosofia, né? Não sou acadêmico, quem me dera, não sou acadêmico. Fiz faculdade, mas não cheguei a terminar, de biologia. Também sou um amante da vida e da natureza. Isso aí é notório em minha vida. Mas falando sobre a filosofia, eu sempre falo sobre Epicteto porque tudo que ele escreve, todas as mensagens que ele tenta passar, é justamente tudo que nós aprendemos no meio militar, só que de uma maneira mais filosófica, né? A própria palavra diz, mais acadêmica, mais pensativa. E hoje em dia, né, a gente vê essa guerra a qual nós sempre nos preparamos, ela vem acontecendo de uma maneira onde começa na guerra de atrito, lá nas civilizações antigas, que fica um bloco de um lado, um bloco do outro, todo mundo se guerreando, quem ficar em pé ganha a guerra. Depois a gente muda para a guerra de manobra, né, atacando pontos sensíveis, pontos importantes, que leva à destruição do inimigo, e agora a gente está caminhando para um outro tipo de guerra, que é muito interessante você fazer a linha filosófica unida com o militarismo, que é a guerra das mentes. Esse é o novo parâmetro do que a gente está vivendo. Eles querem conquistar o que você pensa. E conquistando o que você pensa, a gente volta lá em Sun Tzu, né, a arte da guerra. Se você consegue dominar a mente do seu oponente, ele não vai nem começar a lutar. Exato. Então você já está ganhando, né, antes de começar a guerra. Então essa batalha está se tornando viável e muito rápida, porque com o acesso à informação chamada internet, isso tudo está ficando muito veloz. Nós estamos perdendo até a concepção de tentar enxergar que velocidade está isso, né? E quem ganhar a mente do outro vai ser o vitorioso. Isso já está acontecendo, então, para citar o que você perguntou, não conheço nenhuma outra linha filosófica, justamente porque a linha filosófica do estoicismo, e principalmente os textos de Epicteto, eles mostram exatamente isso. Você tem que se blindar, você tem que acreditar em alguma coisa para te impulsionar, para te mover, porque as informações saem do cérebro, não ao contrário, do corpo para o cérebro. Então, você blindando, você tendo isso, a sua agulha imantada da bússola que aponta para o seu norte, para o seu objetivo, se ela for blindada, que não sofra nenhum tipo de influência, com certeza você vai obter vitórias aí na vida, né? E falando do mundo militar, a vitória contra o inimigo, seja ele quem for. Isso aí tem a ver com você ter como você falou da bússola, né? Com você ter um norte, com você ter alguma coisa que você acredite, e você ter as suas convicções, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Tem a ver com você ter seja, sem falar de política, mas seja uma convicção política, uma convicção ideológica, né? Porque, pelo que eu vejo, o que tem acontecido é muito esse lance de cooptar as mentes, né? Exatamente. Mais ou menos por aí. Por aí, a internet, por ser esse grande volume, né, de informação, conhecimento e numa velocidade praticamente inimaginável, eles conseguiram, de uma maneira ainda rudimentar, isso está sendo implementado a passos largos, mas está começando, né, a ser implementada, é o seguinte: eles conseguem colocar conhecimentos pequenos, rápidos e rasos sobre vários assuntos. Para fazer uma analogia aqui do que a gente sempre conheceu como militar, é como a teoria do pato: anda mal, nada mal e voa mal, mas faz tudo. Exatamente, as pessoas não querem mais se aprofundar nos assuntos, então é muito fácil de eu dominar
quem você vai defender, que tipo de ideologia, como você falou, que tipo de ideologia, que tipo de política, que tipo de entretenimento, que tipo, seja qual for o assunto, bombardeando você com informações rasas. Você vai achar que sabe muito, mas no fundo, você não sabe nada. Isso que as pessoas, hoje na verdade, as pessoas têm preguiça de pensar. Exatamente. Então, ou seja, aquilo que você leva de bandeja, o cara aceita. E esse é o perigo. O perigo está aí porque é mais fácil. A geração de hoje, né, eu estou com 50 anos, creio que vocês, né, têm uma idade um pouco mais avançada que eu, mas aí você estuda, porque eu tenho uma filha e eu observo muitos jovens, eles não querem ter, aliás, eles querem ter facilidades. Então, você não prepara o ser humano para os obstáculos. Nós aqui sabemos, quando a gente teve o primeiro dia pisando de paisano para, como você falou, da transformação, né, de viver uma nova vida, de um mundo diferente, é muito impactante. E ali você tem que se vencer. Ou eu continuo, ou eu vou embora e largo tudo isso e vou viver uma outra vida. É o divisor de águas, né? Exatamente. Então, não é que eu queira que o jovem sofra, é completamente diferente. Eu quero que o jovem entenda que ele vai ter obstáculos na vida. E se ele parar nesses obstáculos, ele não vai avançar, ele não vai crescer, ele não vai evoluir. E o que está acontecendo é exatamente isso. Parece que mentes pensantes, muito pensantes, estão impondo esse tipo de conhecimento rápido, raso, descartando exatamente. Na verdade, tem também um estudo que os psicólogos e psiquiatras têm feito, que é justamente com relação à utilização de celular, do telefone celular e de vídeos curtos, né? Você tem hoje jovens, por exemplo, que não conseguem ler textos longos. Exato. Por quê? Porque a mente ela vai se acostumando com as mensagens curtas que a gente vê no celular, né? Isso aí é chamado hoje, se não me engano, é demência alguma coisa relacionada a celular, eu esqueci agora o termo. Demência digital? É por aí, eu não sei o termo. Eu não conheço o termo também. É o termo, eu vi outro dia, mas eu agora não estou me recordando, mas é alguma coisa nesse sentido. É uma demência mesmo, porque a capacidade da mente de processar informações longas está desaparecendo. Exatamente. E eu acho que isso é proposital. Exato. E é onde na verdade, os caras não estão de bobeira. Por que eles fazem isso? Porque eles tiram a tua capacidade de pensar, de raciocinar e de você questionar. Perfeito. Você para de questionar, porque você recebeu aquilo ali, você aceita, você acha que aquilo ali, isso aqui é o legal, isso aqui é... Então não tem questionamento. Existe um estudo. E ali vai te controlando, ali você vira massa de manobra, na verdade. Perfeito. Existe um estudo, né, eu até aprendi isso no último podcast, que de 0 a 6 ou 7 anos é 0 tela. 0. Você não pode deixar a criança de 0 a 7 anos com nenhuma TV, computador, laptop, palm top, celular, 0. Só depois dos 7 anos. Por quê? Porque nós sabemos que todo o cérebro em formação, que é formação que eu digo que está crescendo, né, esse bebê, ele começa a evoluir e o seu corpo muda, né? Então a formação dessa massa cerebral, ela tem que ser estimulada, mas não estimulada por esse dispositivo, estimulada por coisas lúdicas, brinquedos manuais, coloridos. Que é como era feito antigamente. Exatamente. E tudo isso tem caído por terra, né? E a tela, cada dia que passa, é mais implementada, não só na vida cotidiana, nas escolas, nas universidades, nas faculdades, na igreja, em todos os segmentos e lugares. Então parece que há um plano de tirar isso que era antigo, falando o seguinte: não, isso é muito obsoleto. Mas já tem hoje um movimento contrário, né? Você já tem hoje pedagogos e estudiosos e psicólogos que já estão proibindo. Já tem um movimento querendo proibir telefones celulares e tablets, etc. Primeiro teve um movimento para levar tablet para a escola. Perfeito. E agora está tendo um movimento contrário, para proibir o tablet na escola. É interessante que você falou, eu não sei se vocês conhecem os livros digitais chamado Kindle. A introdução do Kindle foi exatamente isso. Foi o meandro, né, a meiuca de você, anteriormente ao celular, você preparar essa geração. Você não vai ler mais livros, você não precisa de ter vários livros na mochila.
esse dispositivo aqui cabe todos os livros. Ali eles estavam preparando as crianças ou a geração para o próximo passo, que seria a tela, os vídeos e aí por aí vai. Inicialmente, você olhando naquela época, inicialmente parecia uma boa ideia. Em vez de você levar tudo físico. Eu gosto de dizer isso também. Apesar que a boa Kindle, ideia. Não, sim, mas você. A boa ideia você tem que ser. Mas se você manusear os Kindle, né? Ele não tinha a mesma configuração. A mesma configuração porque você tem. Perfeito. Simplesmente você ia passando na tela e as páginas virtuais do livro iam passando. Perfeito. Mas você concorda comigo que você tirando as páginas, tirando o livro físico de páginas de papel e introduzindo isso não seria, não posso afirmar, mas não seria um primeiro passo para o segundo passo, que seria a tela? Tem um primeiro passo. É conquistar para dividir o tempo todo. Dividir para conquistar, muito obrigado. Tem uma outra frase que é muito interessante, que resume bem isso. A liberdade é cortada igual salame, em fatias. Você nunca pode cortar a liberdade de uma vez, senão o povo pira, é caos, é guerra civil. Então vai devagarzinho, fatia por fatia, que você vai cortar a liberdade. Mas é isso que acontece. Chega lá isso, gradativo. A televisão faz muito isso, né? Sim, a televisão, ela chega, ela lança numa determinado posicionamento, num determinado momento, e vê como é que foi a temperatura daquilo ali. Exatamente. Aí ela vai, não saiu legal não, então bota o freio. É tudo um teste, né? Tudo teste. O que foi dito aí por vocês dois, do Couto, é muito interessante, porque os filhos de quem criou esses dispositivos, eles não usam. Os filhos dos donos do Vale do Silício, dono do Facebook, dono da Microsoft, dono da Apple, de todas essas empresas que giram em torno destes dispositivos, nenhum deles usam tela até 10, 15 anos de idade. Verdade. Então, como você vai fazer uma propaganda falando que isso é positivo se você nem utiliza para a sua vida e nem a vida dos seus filhos? Isso aí é uma observação, isso aí, cara. Mas o mundo gira, né? O mundo gira, capota. Agora vem cá, Júlio. A gente sabe aqui que você também tem um grande interesse na área esotérica. Sim, sim. Né? Você tem um conhecido, é um grande estudioso de OVNIs. Sim, sim. A gente já conversa há muito tempo sobre determinadas coisas, é que lá no trabalho a gente acaba conversando pouco devido ali às nossas atividades e tal, né? Mas você, além de ter o conhecimento, você ainda chegou a presenciar alguns eventos, no mínimo curiosos, aí nas suas viagens aí pelo Brasil, né? Foram 2 eventos, na verdade não foram muitos. Eu sou louco para ver um evento mais claro e mais nítido, né? Esse é o sonho de qualquer cara que lê sobre esse assunto, de ufologia. Só um instante. Claro. E esse é o podcast Fala aí, Zé. Estamos aqui com o Júlio Comanf, PQD, paraquedista, Guerra na Selva. Esse é o Fuzilhão Naval, né, Júlio? Afirmativo. Mas o Júlio, a gente vê aqui na entrevista que o Júlio é só coração também, porque o Comanf a gente tem aquela ideia que é só brabeza, não sei o quê, mas a gente vê que o Júlio é um cara que tem coração, tem mente, é um cara que pensa, né? E o Júlio tem outros atributos também. E agora eu ia falar nessa parte que o Marcelo tocou aqui, que é a parte de ufologia, que é muito importante. Júlio, é contigo. Beleza. Obrigado aí pelo... Bem observado, gostei. E aí, o meu interesse nessa área sempre foi notório desde o começo da minha vida, desde criança, né? Existia, como eu sou 50 anos de idade, não tinha, na minha época de criança, não tinha esses dispositivos, então eu procurava ler bastante, né? Tudo começa com a leitura de um grande escritor chamado Júlio Verne, que os livros são completamente fantasias assim, do mais alto garbo. Eu me apaixonei pela literatura de Júlio Verne e logo após eu conheço a revista UFO, né? De uma revista bem antiga. Eu ia nas bancas, enfim, e lá estavam os casos, tanto casos internacionais como casos nacionais de avistamento. Isso sempre me interessou, mas eu nunca tinha visto nada. Continuei, né, o meu gosto por esse tipo de conhecimento, e já na Marinha, andando pelo Brasil afora, como instrutor do Comanf, foram 2 ocasiões que não sei identificar direito o que era, uma, né, na Amazônia e a outra na Caatinga. Em falar nisso, até coincidências não existem. Eu falo isso tanto em casa que minha esposa falou isso para mim hoje. E coincidência não existe. Agora,
exato momento, 19h51 do sábado de hoje, os alunos do 6 Comanf estão lá na Caatinga andando os seus 60 quilômetros com 40 quilos. Isso! Com certeza eles estão sofrendo esse momento. Quilômetros. Bacana lembrar isso. Aí, voltando, foram 2 eventos, um na Amazônia e outro da Caatinga. Todos os dois eu já citei em alguns podcasts, mas eu vou citar bem rápido aqui. Na Amazônia, no curso de operações na selva, né, do Comanf, a gente fica dentro de uma área bem inóspita da Amazônia, talvez a área mais inóspita, chamada Quadrilátero Maldito. É uma área controlada pelo Exército Brasileiro, pelas instruções, onde não tem nada, absolutamente nada, num raio de muitos quilômetros de selva pura, né? Lá a gente estava perto da clareira do avião, um lugar bem característico, onde caiu um avião americano e formou uma clareira, né? E é famoso porque o Exército Brasileiro foi até esse lugar para tentar resgatar esse avião americano e resgatou só corpos, né? Ninguém sobreviveu, e tem uma placa e uma cruz nesse lugar, né? Onde fica o buraco na selva onde bateu o avião, que é chamado de clareira do avião. É lá que nós estávamos. E já era noite, estava começando uma parte noturna, a gente ninguém dorme no solo da selva, né? Esse é um ensinamento básico das leis da selva, sempre em rede. Se você dormir no chão, você vai ser levado por animais e insetos e afins, vai ser picado por várias coisas, né? Não é seguro. Então você amarra uma rede e amarramos nossas redes selvas lá, montamos tudo, e o aluno que estava com a gente, ele falou que o aluno estava com a perna machucada, por isso que ele foi inserido naquele local, porque os alunos mesmo do curso, a qual ele estava machucado, estavam vindo, né, nessa marcha dentro da selva, e a gente estava esperando eles para fazer os eventos. E esse aluno não pôde caminhar, porque estava com a perna machucada, ficou com a gente, né? E aí começou a parte noturna. Eu me preparei, né, fecha o boot para não entrar nenhum tipo de bicho, pendura tudo, né, não deixa nada no chão, não deixa nenhum resto de comida ou de ração, porque isso vai atrair insetos, enfim. Entrei na minha rede, comecei o período noturno para me descansar, porque eu ia receber os alunos para os eventos logo assim que clareasse o dia. E falei para o aluno que estava com a perna machucada: como tudo na vida, você vai dar pau até morrer, né? Não é justo. É você que está de serviço, você vai ser nosso alerta para qualquer coisa. Pô, não foi 2 horas dormindo, 1 hora e pouquinho. Se estrutou. Eu falei, pô, cara, o que esse cara quer? Tá com medo de quê, né? Abri a rede e falei, fala. Quando eu liguei a lanterna para ver o rosto do menino, o menino estava completamente desfigurado de medo. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, o que está acontecendo? Ele falou, cara, o instrutor tem alguma coisa ali. Eu falei, alguma coisa o quê? Ele não conseguia identificar, eu não sei o que é. Aí eu vi o nervosismo dele e falei, opa, aí meu pensamento rápido, estamos na selva amazônica, num lugar que, para aparecer qualquer coisa, eu não duvido. Meti a mão no meu fuzil Colt Carbine M4, carreguei e falei, tá bom, vamos lá ver. Larguei a rede, né, e fomos andando até perto da onde tinha o começo da mata ciliar, que é onde tem as árvores lá tem 30 metros. E ele apontou para o alto. Eu não estava conseguindo ver direito, estava bem escuro, né? E com a selva, né, torna mais escuro ainda. Eu estava com uma lanterna, a lanterna não era muito boa, liguei a lanterna. Quando eu liguei o facho de luz em direção ao que ele estava apontando, eu não sei se era um macaco bugio, agora eu lembrei o nome do animal. É um macaco grande, né? Já vi ele em outros lugares no Brasil, não só tem na Amazônia, né? Mas eu fiquei muito impressionado porque era muito grande, né? Pela proporção que ele tinha, ele estava no pico, bem perto do pico das árvores, e ele estava balançando a árvore de um lado para o outro. Eu falei, cara, que macaco é esse? Estranho. Muito estranho. Não estava fazendo nenhum som, nenhum barulho, né? Porque o macaco bugio é um macaco barulhento. Ele tem estranho mas pelo tamanho. E aí, pô, eu percebi o seguinte: eu não vou atirar porque eu não sei o que é. Matar um animal dentro dessa área, uma área que é protegida por lei, né, um animal silvestre, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu pensei muito rápido, graças a Deus pensei bem de não agir assim na emoção e na presteza. Me afastei, falei, pô, ele não está descendo, ele não está oferecendo perigo, eu estou com medo, eu não sei o que é, eu estou com muito medo, mas ele não está fazendo nada. Eu estou armado. Eu puxei o garoto e falei assim, ó, você vai ficar de serviço, mas a primeira coisa que você vai fazer quando eu sair daqui, você vai fazer uma fogueira aqui perto de nós e você vai ficar perto do fogo. Aí senhor, eu falei, faz o que eu estou falando, porque os animais, eles não gostam de fogueira. Eles, geralmente, eles se afastam quando eles veem o fogo, né?
Aí ele fez a fogueira, esperei ele fazer a fogueira, voltei para minha rede com muito medo, não vou mentir para você, fechei a rede na minha mãe e dormi com o fuzil só travado ali na trave, com uma na câmera, esperando ele me chamar de novo. Toda hora eu dava uma acordada e olhava assim pela tela da rede, o garoto ainda estava lá perto da fogueira o tempo todo. Aí depois, no dia seguinte, né, de manhã, chegou os alunos, eu chamei ele no canto e falei, e aí, cara, o que você viu? Ele falou, cara, o instrutor, eles não fizeram barulho, o bicho não fez barulho. Então, no segundo caso da Caatinga, né, eu botei a cama lá para me deitar um pouco e observar o céu mais estrelado que eu já vi na minha vida. E aí eu vi uma luz que parecia ser uma estrela, mesma distância, né? Só que ela começou a se movimentar. E nesse movimento eu já, o Comanf, ele aprende, né, a identificar aeronaves. É uma das nossas, dos nossos conhecimentos. E aí eu verifiquei, não era uma aeronave. A aeronave tem luz vermelha e verde, né, para bombordo e boreste igual aos navios. Tem uma luz piscando, que é a luz que indica que é uma aeronave, né, uma luz meio cor branca de estrobo. Então não era uma aeronave, não era um avião, não era um helicóptero, e a luz estava se comportando muito diferente de tudo que eu já vi. Eu falei, cara, vou ficar mais um tempo olhando, né, para certificar mesmo que eu não estou, né, cocei os olhos, posso estar cansado, muito calor. O que não é muito difícil, né, estar cansado. Não... E aí eu falei, vou chamar alguém. Eu chamei o Batista. Ô, Cambojano, o apelido dele. Ô, Cambojano, cheguei. Aí ele veio correndo, cara, o que foi que eu fui lá na barraca chamar ele? Aí eu voltei para tentar achar, porque eram muitas estrelas, aonde estava o localizado que eu estava vendo, né? Aí eu consegui ver, demorou um tempo, ele, cara, tu me acordou, não acredito, cara, eu falei, não, cara, você vai ver, calma. Aí botei ele, né, na mesma direção e falei, tá vendo estrela tal? E fui orientando qual era aquela parte do espaço que estava a imagem. Quando ele viu a fisionomia dele mudando, caraca, tá se mexendo. Eu falei, agora você tá vendo, né? E ele certificou-se que não era avião, não era helicóptero, a luz se movia muito rápido e depois muito devagar, e subia e descia. E a parte mais interessante, quando ela ficou mais brilhante, foi tipo como se estivesse se aproximando do local de onde a gente estava e depois se afastando. Aí foi a deixa, né? A euforia dele, cara, é um OVNI, não sei o que, você estava certo, e papapá. Aí eu falei, cara, tá vendo? Eu não tô maluco, eu não tô maluco. E aí quando a gente tentou, né, depois dessa euforia dele, tentou olhar de novo, ela tinha simplesmente desaparecido. Aí eu fui conversar com locais, né, pessoas que moram ali na área, que são os sertanejos, e eles falaram que a Serra do Feiticeiro é chamada assim, não é por causa de bobeira, não. Tem toda uma história, tem todo um cunho muito antigo. Aí depois pesquisando eu vi que Serra do Roncador, algumas montanhas de pedra em alguns lugares do Brasil são hotspots, que eles chamam, né? Pontos quentes que tem muita aparição dessas luzes. Tem alguns que dizem que são passagens para outros... Perfeita colocação. Uma das explicações, né, é que eles não vêm em naves de outras galáxias, eles viajam através de portais, né, ou buracos de minhoca. O que seria isso? Wormholes. A ponte Einstein-Rosen. Einstein e Rosen, dois cientistas que criaram essa teoria que é chamada de dobra do tempo. É como você pegar uma folha, né, a folha é uma superfície. Então, para você andar toda a folha, você vai de uma ponta a outra. O menor ponto é uma reta, a menor distância é uma reta entre esses dois pontos. Porém, se você conseguir dobrar a folha e fizer um furo, você tem um atalho. Então isso na física é você quebrar, né, o espaço-tempo e criar um buraco nesse lugar onde você pode viajar grandes distâncias em pouquíssimo tempo. Então mais ou menos explicado, né, esses portais aí que o do Couto acabou de citar. E isso foi o que eu vi, e isso me despertou mais ainda a ler e, enfim, procurar casos. E tem N casos aí, teve um podcast agora que eu fui em Brasília, né, do canal do Fala Glauber, e eu fui o co-host, eles chamam de co-host, até hoje eu não entendi o que é isso, mas co-host, o que acompanha o âncora da entrevista, né, e eu fazendo pergunta, o cara é um ufólogo, assim, 40 anos de ufologia, livros escritos, documento secreto. Cara, quando ele me mostrou um documento escrito secreto da Marinha, eu falei, cara, tira isso de perto de mim, cara, você tá maluco? Mas ele falou que consegue, minha vida aí.
Ele consegue, através dos contatos que ele tem, ele conhece grandes autoridades, tanto das Forças Armadas quanto das polícias, né? E fui convidado por ele para acompanhar alguns casos aí, mas eu estou meio sem tempo, né? Agora cuidando da família, depois de tanto... O americano, ele tem a Área 51 lá, que todo mundo fala que, né, o caso Roswell em 1947, né, que é bem proeminente aí, talvez seja a origem de todos os casos. A gente não sabe precisar direito quando isso começou, né? Porque civilizações antigas, a própria Bíblia, né, fala daquela roda de Enoque, não, que é uma roda de fogo com animais e asas. Você vê que os próprios relatos de encontros dos antigos com determinados eventos do mundo espiritual, às vezes dão a entender exatamente que pode ter uma outra interpretação, né? Isso. Aí você tem o caso lá como se fosse um gafanhoto com 1000 asas e com som de trovão. Isso. E você tem em alguns hieróglifos egípcios ali figuras que... tem uma figura que eu olho e falo, poxa, isso aí é um helicóptero. E é um helicóptero daqueles de combate. Eu falo, caraca, eu olho e falo, não tem outra explicação, aquilo ali é um helicóptero. Tudo que a gente tem, é muito interessante o que você falou, porque a cabeça do ser humano, né, é um mundo onde ninguém pisa. Eu acho que só o Criador, né, vai saber o que passa dentro da cabeça do ser humano em loco, sabendo tudo. Mas existe um fenômeno chamado pareidolia. Pareidolia é um fenômeno no qual você olha qualquer imagem, pode ser uma nuvem, e fala, pô, parece o Snoopy, aquilo parece... O cérebro humano, ele já tem essa capacidade involuntária de interpretar as coisas. Então, dependendo da sua formação, dependendo do cara que estava andando no deserto, dependendo do cara que tinha contato com uma certa tribo, né, o que ele carrega como experiência da vida faz com que ele veja coisas relativas a essas experiências. Você então vê que muito interessante. Você vê que o próprio Van Heineken, como é que é? Dan Van Heineken. Eric Van Daniken. Eric Van Daniken. Tu vê que no próprio... Ele escreveu aquele livro famoso... Eram Deuses Astronautas. Deuses Astronautas, e teve um determinado momento fizeram um documentáriozinho, né? Acho que foi por volta de 1970. Sim. Assim, né? E ali ele relata um caso de uma tribo aí isolada, que a tribo Dogon, que durante a Segunda Guerra Mundial... não, isso já é outro caso. Recebeu a visita ali dos aviadores da Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Então eles usaram ali como base... É uma tribo, se eu não me engano, da Polinésia. Da Polinésia. Eles usaram como base... Perfeito. Eles nunca tinham visto, nunca tinham tido contato com civilização, e ali e tal, terminou a guerra, eles foram embora, e até o momento ali de 1970, pelo menos é o que dizia no comentário, eles faziam não sei se era de tempos em tempos, eles faziam lá um aviãozinho de palha, botavam no alto do morrinho deles lá, e ficavam esperando, orando da maneira deles, claro, para que os deuses voltassem. Não lembro se eles chamavam de deuses, né? Chamavam. É interessante esse episódio, é que os americanos, quando chegaram, eles tinham que conquistar a tribo, né, de uma maneira não pela força. Então eles chegaram lá, né, e deram muitos presentes, uniforme, comida, coisas que era um tipo de contato sem extrativismo, sem interesse. Eles queriam só estar ali para fazerem aquela ilha de base. Isso. Exatamente. Então eles não tinham que fazer nada com aquela população, e muito pelo contrário, eles tinham que ajudar. Como eles não sabiam de nada, eles nunca tiveram contato com ninguém, com nada, tudo que você nunca conheceu, que tenha tecnologia, a única explicação é magia ou Deus. Magia ou Deus. Então, exatamente o que aconteceu. Existem fotos, né, na internet dessa tribo, com os uniformes que eles foram doados a eles, já em trapo, virando trapo, e eles não tiravam esses uniformes. Eles construíam réplicas desses aviões e ficavam fazendo danças e rituais para tentar trazer de volta esses
Conta pra gente, interessante, conta pra gente quanto custa essa medalha aí. Bem, essa medalha custa o seguinte preço: 2003, né, eu fui para o CIASC, voluntariado para fazer o curso de comandos anfíbios. Entrou vários militares, né, de muitas unidades de todo o Brasil, e na segunda semana, né, depois de testes, né, marcação de capacete e tudo mais, já éramos 9. Né, e tinham 2 cabos, eu e o J. Henrique, CN, um grande suboficial comunicante, e ele teve um problema no joelho e saiu, e então dos 15 mil fuzileiros em 2003, eu fui o único cabo que estava lá. Então era um cabo, um sargento, 5 oficiais e um policial federal. Eram 8 que foram até o final de mais turno, né? Exatamente. Então é quase um ano, né? Naquele ritmo que você já conhece. Aí você ganha uma medalhinha, ganha um brevet e as coisas que você ganha. Ali é para mostrar que nada vale a pena, né, como o esforço para você realizar um sonho. E esse sonho não envolve dinheiro, esse sonho não envolve conforto, esse sonho não envolve nada disso. E foi muito bacana. Então, é simples. Tá lá até hoje. Hoje estão na Caatinga, né? Como eu falei. É interessante isso aí quando a gente olha, né, cara? Vem na lembrança tudo que a gente passou, tudo que viveu, forte. Tudo, poxa... Como a gente estava discutindo antes, né, conversando sobre o som, vocês são músicos, né, sabem muito bem disso, que o som ele tem influência nas pessoas, influência direta, né? A onda sonora é uma coisa que vibra e ela viaja no ar, entra nos nossos ouvidos, passa por nossos tímpanos, né? Para a gente entender, vibra lá as membranas, para a gente entender que tipo de som a gente está escutando. As imagens também tem. Quando você vê uma imagem de uma cruz, que é apenas, né, um vertical e outro horizontal ali um pouco mais alto para formar uma cruz, isso tem um simbolismo gigantesco e uma força tremenda. Então, os símbolos têm força, né? Os desenhos têm força, as imagens, né? O som, tudo isso tem um grande poder sobre nós. Então, é o que você falou, é olhar aqui e voltar em 2003 cantando a Charlie Michael. E parabéns, isso é uma conquista de poucos, né? Muito poucos. Não, de muito poucos. Eu sou o 540 em 2003, todo mundo ganha um número, né? De aluno, e quando você termina o curso, ele tira o chapéu de aluno, joga no chão e você ganha o gorro preto, que é o símbolo dos comandos anfíbios na formatura. Mas além disso, você ganha um número eterno. Eu sou o 541, quer dizer 541, desde 1972. Então, se de 72 até 2003 só tinham 541, isso contando os mortos, os que foram embora, enfim. E você está aqui no podcast Fala aí Zé, com o nosso ilustre convidado de hoje, é o Júlio Fuzileiro Naval, comando, paraquedista, guerra na selva e outras atribuições, mas o Júlio é praticamente completo. Praticamente não, ele é completo. Júlio, vamos falar um pouco daquilo que você conhece bem sobre armamento? Fica à vontade, tá? Obrigado. A gente está aí para te ouvir, para aprender também contigo. Esse é um papo que eu amo muito, Hoje em dia, né, a civilização de todo o planeta está tendo uma desconstrução do que é uma arma. A arma é apenas uma ferramenta, como uma chave de fenda, como um celular, né? O que vai interessar entre a arma e o que acontece é você. Nenhuma arma faz nada sozinha, né? Então, a intenção do ser humano que a porta é isso que é o diferencial de ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Existem armas para esporte. O esporte não tem como falar que o esporte é ruim. Né? O esporte liberta, o esporte transcende, o esporte faz pessoas evoluírem. Né? Pessoas que têm problemas de saúde entram para o esporte e conseguem vencer esses problemas. E existem armas para o esporte. Então é só para exemplificar esse grande mundo das armas. Né? No Corpo de Fuzileiros Navais eu entrei, né, sonhando em atirar,
E essa paixão foi intrínseca, foi instantânea. Fiz o meu primeiro curso de tiro no recrutamento. O armamento utilizado era o FAL 762, calibre 762mm, né? A distância de tiro, eu lembro como se fosse hoje, eram 300 metros, coisas mudaram. Hoje em dia o armamento utilizado é o M16, com calibre menor, 5,56, houve uma evolução, né? A gente só acompanhou essa evolução mundial, em todo o mundo teve essa evolução de calibres, e o tiro passou a ser 200 metros, apesar de ser um calibre mais veloz do que o 762, mas a energia transmitida, né, do 762 é muito maior. Então isso envolve uma série de coisas, que mostra que é um conjunto, né? Arma sozinha não faz nada, munição sozinha não faz nada. Esse AK-47 soviético, o criador é Kalashnikov. Ele era cabo e virou general. Ele tá contando a história dele aqui. Tem um filme da vida dele, uma biografia. E não só criou um fuzil, ele criou uma vodka também chamada Kalashnikov. Vamos lá, estamos ativos, hein? Ok, então voltando, parte intrínseca do fuzileiro naval é o armamento, que é a junção da arma com a munição. Quando você junta os dois, né, a nomenclatura correta é armamento. Nosso símbolo, né, máximo é a âncora, que é a fidelidade à marinha, com dois fuzis cruzados, simbolizando a espinha dorsal, que é a infantaria leve, a infantaria terrestre. Toda a infantaria terrestre. Enfim, aí, né, vem toda a minha trajetória na marinha, né, contato com a arma o tempo todo. Cursei eletrônica, fui para a companhia de guerra eletrônica, mas nunca deixei minha paixão de armas. Me apaixonei pelas comunicações, né, por ser do quadro eletrônico, mas nesse período também, né, virei atleta de marinha, e os esportes a qual participei todos tinham tiro, né, então isso ajudou a me esmerar nessa área. Mas aí vem a paixão quando eu entro para o COBANF, quando eu formo o COBANF, aí vem uma paixão maior de ser um especialista em qualquer arma, né, fazer valer o uso dessa arma ou de qualquer outra arma. Isso é muito importante, né? Nas operações especiais tivemos uma aula de armamento não convencional, lembro como se fosse hoje, em 2003, é um cenário bem interessante. O comandante, que era o comandante Sampaio, coordenador do curso, esperando a gente chegar do cerimonial, formamos em frente ao CIASC, isso já estava clareando o dia, né? Era 5 e pouca da manhã, 4 e pouco da manhã, clareando o dia. E aí eu vejo uma picape do BOP chegando, uma lona atrás, um bolo de mais de 40 armas diferentes. A gente ia ter hoje em dia até tem, né, mudaram um pouco, esse é feito no exército, mas aula de armamento não convencional. Ninguém sabia dessa informação por segurança, porque os caras do BOP trabalhavam assim, e a gente foi correndo com a viatura na frente em direção ao Paissandu. Aí você imagina o contramestre, o auxiliar e o oficial de serviço vendo os caras correndo com uma viatura do BOP sem ninguém estar sabendo de nada. O que está acontecendo? Abre, cancela, a gente vai entrar. E o cara meio que abriu e falou: o que está acontecendo? E a gente foi lá para aquela área lá de tiro do Paissandu e atirando com várias armas diferentes, Rug Mini 14. E eles ficaram apaixonados com a mini-mini, né? Que o BOP viu a nossa mini-mini e falou: pô, a gente gostou dessa aí. Arma de cadência bem grande de tiro, né? E ali a minha paixão de ler, de ver as coisas e estudar foi a paixão da prática, de pegar em armas que eu nunca tive a oportunidade de pegar, que foi maravilhoso. Essa trajetória se estende para dentro do toneleiro, né? As armas do toneleiro são armas diferentes dos outros batalhões. E passo a minha vida aí toda atirando e conhecendo, né, as armas, né, tenho uma trajetória muito bacana, tendo acesso a armamentos muito diferentes de todo o CFN. E aí eu vou para o comando de material, onde eu vou trabalhar na gerência de armas e optrônicos de todo o corpo de fuzileiros navais. Aí é tipo uma congratulação de tudo que eu vi na prática, né? E aí eu fico fascinado. Eles já estavam trabalhando, né,
no sistema de armas. Era um conceito novo quando eu cheguei lá em 2016, 17 ou 16, não lembro direito, mas quando eu cheguei lá era um conceito novo, sistema de armas, onde você trata o fuzil como um sistema, não é só um fuzil, igual você trata a viatura, né? A viatura é um sistema, exatamente como a gente passa a tratar o fuzil. Então o fuzil não é mais só o fuzil, a munição, é sua baioneta, é sua luneta, é seu red dot, é seu designador laser, enfim. Você pode configurar a arma de acordo com a missão ou com a tarefa que você vai fazer. E isso a gente estava implementando para todo o corpo de fuzileiros navais. Isso é muito bacana. Esse conceito já é sólido hoje em dia. Você vai nos batalhões, você vai ver, né, o fuzil cheio de traquitana, como os antigos. Olha, fica até meio... que tem esse fuzil aí todo enfeitado? Mas tudo tem funcionalidade, tudo tem o seu porquê. Você aumenta a precisão, você aumenta o alcance, você aumenta, né, a confiança do soldado que está atrás daquela arma, daquele armamento. Isso é tudo muito bacana. E o mais interessante de falar isso tudo é o que esse estudo leva, né, que até eu sair de lá, que é o soldado continuar. A gente falou, né, de pilotar uma viatura com um óculos de visão noturna, lá no começo da minha carreira, foi em 99, eu acho. Agora a gente fala de atirar à noite, sem ter luminosidade nenhuma. Isso aí é uma coisa que ainda está, né, embrionária, está caminhando, mas está caminhando a passos largos, porque o pessoal do CEMAT lá trabalha muito bem. E é assim que a gente viu tudo isso. Hoje em dia, né, eu procuro estar sempre ligado a esse mundo das armas, mesmo estando na reserva. Acabei de falar com um oficial do toneleiro, né? Eu faço parte do CAD, eu estou na reserva, não ganho nada para isso, mas se eu estou ajudando meus irmãos, se eu estou ajudando meu país e se eu estou ajudando os comandos anfíbios, eu faço com o maior prazer. Então o CAD é um grupo, né, que tem dentro do toneleiro, onde cada militar tem uma área afeta e ele tem que estar estudando sempre, né, para manter essa atualização desses conhecimentos. Então o oficial do CAD lá, que era ligado ao armamento, me ligou para a gente tentar equalizar, né, um armamento para a equipe de mergulhadores. É uma arma que tem que estar molhada, né, tem que estar ali o tempo todo molhada e sair da água atirando. Funcionando. Exatamente. E isso tem algumas características que, por segurança, né, e até mesmo para não citar muita coisa, não vou falar aqui, mas o interessante é que existem características bem pontuais para armas e tarefas diferentes, né? Isso é muito importante. Eu faço parte do CAD, mas eu sou da área dos optrônicos, como eu disse, eu sou especialista nisso, mas a minha paixão por armamento, vou ajudar lá o oficial, que é da parte do CAD de armamento, que esses grupos eles fornecem o subsídio para o comando falar assim, não, então agora a gente vai comprar o fuzil tal, vamos agora orientar o CEMAT, né, a um armamento desse tipo, ou vamos comprar um óculos de visão noturna tal, é o que a gente precisa, vamos orientar o CEMAT, e o CEMAT pega todo esse estudo já pré-azeitado e torna isso realidade, né, para as forças. Então, o mundo do armamento é uma coisa maravilhosa, continuo dando meus tiros aí nos clubes de tiro, deixo aqui bem claro que, né, arma é como um carro. Ninguém vai dirigir um carro sem ter carteira e sem ter o documento do carro. A arma é a mesma coisa. Você tem que ter o documento dessa arma, né, que é o CRAF, e para você portar ela, você tem que ter o documento chamado porte de arma ligado ao CRAF. E cada documento é para uma arma, é como se fosse o carro. Eu sempre faço essa analogia, porque as pessoas, né, no mundo civil tentam falar que a arma mata, isso aqui, mas a gente já tem uma experiência vasta em falar sobre isso, e isso é tema até atual, porque parece que o governo está querendo, né, restringir algumas coisas, mas o trânsito mata infinitamente, isso é dado estatístico, em qualquer parte do planeta mata infinitamente mais do que as armas, e mais do que as guerras. Então, o trânsito é o grande vilão de mortes assim que não se queira, né, dentro de um país. É a responsabilidade da pessoa que está usando o carro. Perfeito. Ou da pessoa que está usando a arma. Perfeito. Porque armas e carros não funcionam sozinhos. Não funcionam sozinhos. Até agora não tem inteligência artificial funcionando, né? Exatamente. É isso aí, meu camarada. Então,
E isso é muito bacana, né? No curso de sniper que eu fiz, né, que é o estágio de caçador do toneleiro, é outra coisa que foi uma paixão da minha vida. Citamos aí o Nivaldo, você conhece, né? Então é um cara que, né, lá nos primórdios já fazia isso, e eu lá no toneleiro cheguei a conhecê-lo e fui fazer esse curso, que aí você entende, né, ao usar esse armamento específico para um tiro mais longo, né, e você tem que entender todas as nuances que envolve, né, essa munição que vai sair desse armamento. Aí você estuda uma coisa chamada balística, que é a ciência do arremesso. Nada mais é do que, se eu pegar essa caneca, por exemplo, e jogar ela, é um arremesso. Se eu pegar um tiro, é um arremesso. Quando você projeta algo para a física, é a mesma coisa. Então não existe tiro retilíneo, ele é sempre uma parábola, por influências da gravidade, da velocidade que você está arremessando o seu artefato, ou projétil, ou madeira, enfim, qualquer coisa. E quando você estuda a física disso tudo, envolvendo, né, a gravidade, a resistência do ar, o vento que vai ser lateral, ou de esquerda para direita ou direita para esquerda, e se o alvo está em movimento, quando você faz todos esses estudos e efetua a prática de atirar nesse alvo, é uma coisa libertadora, cara, é uma coisa muito, muito bacana, né? Tive grandes caras para me espelhar lá no batalhão, o meu duplo no curso, né, que está lá no batalhão até hoje. Hoje em dia ele é um antigo, né, já é sub, mas ele está prestes a ir para a reserva. Foi meu duplo no curso, é um cara experiente, é um cara que, porra, sempre eu era meio afoito, né, ele sempre, calma, né, segura a onda aí. Segura a marimba. Eu falo isso e falo com todas as propriedades, né. Eu era, no curso, a maior parte do tempo eu era o atirador e ele era o spotter, que é o observador. E eu descobri lendo, né, que eu gosto de conhecimento e ler sobre os assuntos, o spotter é o melhor atirador. Ele é o mais experiente, e ele não mete a mão na arma, ele é o mais experiente e ele fica de spotter porque ele segura a onda do cara que está atirando. Então ele vai dar todas as nuances, pô, o vento está de esquerda para direita, tá tantos nós, cara, calma, faz os cálculos direito, tá vendo onde que passou o primeiro tiro, em cima do ombro, dá uma melhorada, não sei o que. Então essas informações que o spotter fica passando, é porque ele é o cascudo, ele que é o cara que é experiente, ele que é o antigo na atividade. Então isso é muito bacana. É uma atividade que, pô, tô só apaixonado até hoje. É isso. E esse lance de energias e frequências? Isso aí já a gente volta lá no comando e controle, né, que foi onde eu aprendi, eu cursei eletrônica, fui da companhia de guerra eletrônica, extinta companhia de guerra eletrônica, e essa paixão vem daí, né, de como se comporta as ondas. Aí a gente falou do som aqui, vocês são músicos, como o som se comporta, como ele interfere, como ele interage no corpo humano, e as ondas eletromagnéticas não são diferentes, né. Então tudo que tem energia, tudo que vibra, né? Falamos da corda da guitarra ou do violão, que vibra e mexe o ar até bater, né, nos seus ouvidos, é a mesma coisa. Porém, o espectro ele é muito grande, ele começa em ondas curtas e vai até no raio gama, raio X, raio gama, e o raio gama ele só é observado fora do planeta, no espaço, né? Ou em laboratórios que consigam reproduzir isso. Mas falando muito bem de energias e frequências, é exatamente isso. Como essa interação age, né? Nesse mundo digital que a gente vive, fazendo um podcast agora, as ondas eletromagnéticas estão entrando no microfone para gravar o áudio, mas existem outras ondas eletromagnéticas trabalhando para fazer o vídeo. E esse vídeo ele vai pela luz transmitir a imagem aos olhos do espectador. Ele vai influenciar também. Então, tudo que nós conversamos, né? Eu gosto de falar da frequência, dizem, né? Isso aí já não é tão provado, mas a frequência de Deus. Existe uma frequência, né, que as músicas eram contempladas, que é a frequência de 432 Hz. Essa frequência se diz ser a frequência de Deus, porque quando o ser humano tem contato com essa frequência, ele se sente bem, ele se sente abraçado, ele sente o amor.
todas as coisas boas que o ser humano sente, ele sente através dessa frequência de 432 Hz. E é interessante falar sobre isso, que se você voltar lá nas civilizações antigas, né, nos templos de oração de Israel, que os templos eram móveis, eram nômades, eles montavam os templos no deserto para fazer as orações, tudo isso era feito num tom de 432 Hz. Os cânticos, os rituais, os tambores, tudo isso era afinado em 432 Hz. Depois de um tempo, a gente já entra na era moderna, parece que o ser humano descobre isso e vê que o ser humano está evoluindo muito com essa coisa. Então vamos parar, vamos tirar todas as músicas dessa frequência. Então tudo que a gente escuta hoje é fora da frequência de 432 Hz, porque isso vai influenciar bem o ser humano. E quando a gente está bem, a gente vai bem, a gente faz coisas boas, a gente pensa coisas boas, a gente evolui. E a gente sabe muito bem que tem gente no planeta que não gosta disso, né? E aí é a guerra eterna entre o bem e o mal. Quem acredita aí no divino, né? E tem a crença em Deus, que eu sou um cara que sempre, nunca movi uma palha contra a minha crença de Deus. Eu sou influenciado, eu sou o que sou. E tudo que gira em torno de mim, eu tenho certeza absoluta que é por causa de Deus. E eu acho, isso aí já eu não posso provar, que essa frequência de 432 Hz foi um presente que Deus nos deu, né? Divino. Né, se você procurar no YouTube, né, você vai ver lá, tom 432, tem várias, tem músicas no 432 Hz, tem sons tonais, tipo, né, de 432 Hz. E vários países, se você viajar no divino de cada cultura, no hindu, no judeu, no muçulmano, né, tudo está ligado a essa frequência. Parece que algo tocou o coração do ser humano e ensinou a ele que nessa frequência as coisas vão funcionar. Então, quando você vê um canto gregoriano de uma igreja ortodoxa romana, né, cristã ortodoxa romana, tom de 432 Hz. Orações, 430. Tambores africanos, 432 Hz. Harpa da civilização. Então, essa interação de energia, frequência e o divino são completamente ligadas uma à outra. Soube hoje que você é um cara que é um servo do Senhor, isso é bacana, né, evangélico. As pessoas, eu nunca desdenhei de religião nenhuma, deixo isso aqui bem claro. E eu acho que por ser um músico, você deve entender muito bem o poder, né, que a música de sua igreja. Com certeza. Tem. É isso aí, galera. Fala aí, Zé, hoje com o nosso ilustre convidado, Júlio Comanfi, paraquedista, guerra na selva, mergulhador de combate, fuzileiro naval. Júlio, grande figura. É um prazer ter você aqui. Júlio, agora nós vamos para as considerações finais. Queria que você deixasse um recado para essa galera toda que está te ouvindo, que com certeza tudo que passou por aqui hoje vai servir tanto para a gente como para quem vai assistir esse programa, tá? E parabéns pelo teu brilhantismo desde já. E agora é com você, Júlio. Bom, primeiro agradecer aí o Gesiel, o do Couto. Foi um prazer conhecer pessoalmente. O do Couto falava muito de você, né? Eu vou finalizar sim, mas antes eu quero só falar que esse é um meio de comunicação que está muito em pauta, é o podcast. Estão deixando de ver TV, os discos de vinil que nós escutamos não se usa mais. Essa evolução ela é muito rápida, né? Os podcasts no Brasil estão sendo um veículo de comunicação e produção de conteúdo. Então isso é importante, porque eu vejo que o Fala aí Zé, né, te dá a abertura de contar a sua história, a sua vida, o próprio tema, né, o próprio nome do podcast te deixa à vontade, te deixa livre. Isso é bacana, é um formato bem diferenciado, né, sem ter muitas pautas restritas e que tenha que seguir. Então vocês estão de parabéns. Então eu vou deixar as considerações finais falando o seguinte. Primeiro agradecer aí o Fala Zé, né, que fala aí Zé, que tem toda essa cinemática de
deixar você à vontade, contar a sua história, né? O próprio nome do podcast já diz tudo. E para as considerações finais, nunca deixe de realizar seus sonhos. Persiga-os com toda a vontade. Não deixe nenhum muro, nenhum obstáculo fazer você ficar parado. Transponha esse obstáculo. Pegue todo o conhecimento disponível, reúna para você fazer uma análise e emitir uma opinião. Os podcasts talvez sejam o futuro da produção de conteúdo. As TVs estão caindo, os vinis já caíram, as fitas cassete já caíram e estamos aí com podcast para auxiliar tudo isso que nós estamos vendo. Então, comandos anfíbios de hoje, ontem e sempre, fuzileiros navais de hoje, ontem e sempre, sempre juntos caminhando. Emita sua opinião com propriedade. Fala aí, Zé. Porque aqui você conta a sua história. Fala aí, Zé, me conta sua história. Puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro. Fala aí, Zé, me conta sua vida, sua grana, sua lida. Compartilhe o seu legado, ilumina o lado escuro. Moleque de rua, vivendo a realidade nua e crua, calejado pela vida na favela, onde a lei do mais esperto se revela. Zé, moleque travesso, leva a vida entre dribles e tropeços, sem deixar espaço pra qualquer tristeza, ser alegre a sua natureza. Fala aí, Zé, me conta sua história, puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro. Fala aí, Zé, me conta sua vida, sua grana, sua lida. Compartilhe o seu legado e ilumina o lado escuro. Fala aí, Zé, me conta sua história, puxa fundo da memória. Compartilhe o teu passado e o que planeja pro futuro. Fala aí, Zé, me conta sua vida, sua grana, sua lida. Compartilhe o seu legado, ilumina o lado escuro.